Uma das perspectivas importantes que a gente tem que ter numa leitura da Sagrada Escritura é a compreensão de que ela tem gêneros literários. O que é um gênero literário? Gênero literário é um tipo de redação que precisa ser entendido no seu próprio estilo. Então, por exemplo, a Bíblia ela não é um livro que tem uma linguagem só. Ela tem linguagens plurais, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, por exemplo, os livros históricos, eles têm relatos que pretendem ser históricos. Então, quando eles descrevem fatos, eles tentam descrever realmente fatos. Porém, muitas vezes, eles fazem recurso a um gênero mais poético. Então, eles não vão seguir uma linguagem exata, né? Eu dou um exemplo. O livro do Cântico dos Cânticos é um livro poético. É uma poesia de amor. Os rabinos de Israel entenderam que essa poesia de amor era o amor de Yahvé por Israel. Então, a relação de amor entre Yahvé e Israel. É interessante porque alguns profetas, como o profeta Ezequiel e o profeta Oséias, inclusive, usam abundantemente a metáfora da relação entre homem e mulher para falar da relação de Yahvé com Israel. Então, muito cabível essa interpretação. Porém, no Novo Testamento, o livro do Cântico dos Cânticos é lido em diversos sentidos. Então eu posso lê-lo a partir da relação de Jesus com a igreja. Por exemplo, São Paulo sugere esse tipo de leitura na carta aos Efésios, quando ele diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Então ele estabelece uma comparação entre a igreja e a noiva, Cristo e o noivo. Então, aqui nós temos uma relação de tipo nupcial. Isso também aparece, por exemplo, no Evangelho de São João, né? As bodas em Caná, que estão logo no capítulo 2 do Evangelho de São João, elas mostram um relacionamento do noivo com a noiva. E falam do noivo que traz vinho novo, do noivo que muda, né? Muda o cenário dramático em um cenário de festa, através da fé, né? A grande mensagem é o que vem no final da parábola: os discípulos creram nele. Depois, se nós formos comparar isso com o final do Evangelho de São João, com o Cristo que é transpassado por uma lança, né, e dele sai sangue e água, depois que ele bebe da esponja embebida em vinho, em vinagre, né? Aqui nós temos uma espécie de relação entre os dois textos, em que ele ali aparece como Adão, de cuja costela é tirada a Eva, a igreja, né? E isso vai aparecer no Apocalipse, quando no final do livro do Apocalipse se apresenta as bodas do Cordeiro. No Evangelho de São João, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, e o livro do Apocalipse termina falando: o Espírito e a esposa dizem: vem, Maranata, vem Senhor Jesus. Então, ler o Cântico dos Cânticos na perspectiva do relacionamento de Jesus com a igreja é muito sugestivo. Mas houve autores espirituais que foram mais longe ainda, que leram o Cântico dos Cânticos numa perspectiva mística,
ou seja, a união de Cristo esposo com a alma esposa. Então São João da Cruz faz isso esplendidamente no Cântico Espiritual e também na Chama Viva de Amor, né? Ele está falando dessa linguagem nupcial para exemplificar o amor da alma por Deus na santidade, naquilo que ele mesmo vai chamar de união transformante, de matrimônio espiritual. Então vejam, há uma elasticidade aqui na leitura desses textos. Uma coisa é você ler um texto histórico, outra coisa é você ler um texto poético. Um texto poético, ele não é um texto histórico. Ele tem uma plasticidade diferente. Você tem que lê-lo a partir de metáforas, você tem que meditá-lo, sondá-lo, perceber um pouco do que, qual é a tessitura, né, das imagens empregadas pelo autor. Outro gênero literário é o gênero sapiencial. É um gênero completamente diferente. Que, por exemplo, no livro dos Provérbios, ele aparece com provérbios de sabedoria judaica popular. Né? Que é muito importante isso, porque vocês vejam, toda a sabedoria cristalizada através dos ditos, através dos refrões, através das sentenças populares, né? Ela foi codificada na Bíblia. Ela foi, digamos assim, compendiada, e ali você até hoje, milhares de anos depois, você pode ler aquilo e meditar, né? Para chegar numa leitura mais profunda. O próprio livro do Deuteronômio nos apresenta um discurso de Moisés, no qual ele diz o seguinte: Israel, medita nas leis do Senhor teu Deus, obedece às leis do Senhor teu Deus. E as outras nações dirão: quão sábia é inteligente como a nação de Israel, que tem decretos tão perfeitos, a quem Deus fala cara a cara, como um pai fala com seu filho. Portanto, já na Torá, que é, digamos assim, a constituição, né, do Velho Testamento, aparece o preceito de meditar. Medita para você entender o quão sábio e inteligente é o povo de Israel. Medita. Né? No próprio Shema Israel, quando Moisés diz, né? Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc. Meditarás essas palavras quando estiveres sentado em tua casa, andando pelos teus caminhos, quando te deitares e te levantares, as colocarás nos batentes das tuas casas e sobre a tua fonte, para que nelas penses dia e noite. O que Deus está falando para os judeus? Ele está dizendo, olha, vocês têm que meditar, vocês têm que meditar, vocês têm que meditar. Porque vocês só vão descobrir a sabedoria se vocês insistirem e mergulharem no sentido profundo que está por baixo do texto. Os livros sapienciais fazem exatamente isso. Eles pegam um texto e extraem os ditames morais, os ditames prudenciais que estão contidos na Torá, transformando-os em regras de sabedoria. É um gênero completamente diferente. Né? Então, quando nós pegamos, por exemplo, o livro de Jó, que é um livro sapiencial, o livro de Jó, ele é toda uma reflexão sobre o sofrimento, sobre a gratuidade, sobre a precariedade da condição humana, a nossa incapacidade de interpretar o sentido das coisas. É lindíssimo o livro de Jó, né? Mas ele tem que ser interpretado dentro do seu próprio gênero. São Gregório Magno, por exemplo, escreveu o comentário moral sobre o livro de Jó.
E ele vai interpretando o livro de Jó, extraindo dele toda a riqueza de conteúdo. Os Moralia, chamam-se assim, né? São Gregório Magno, são tão profundos que São Tomás de Aquino, quando foi escrever um comentário ao livro de Jó, disse: eu não vou escrever um comentário sobre o livro de Jó, porque tudo que tinha que ser dito sobre o livro de Jó, São Gregório Magno já disse, então eu não vou acrescentar mais nada. Para vocês verem o peso, a importância que tem o comentário de São Gregório Magno. Um outro gênero é o gênero profético. O gênero profético é também um gênero próprio, em que o profeta, ele traz uma palavra de Deus, traz uma percepção, traz uma mensagem diante de um contexto político, de um contexto religioso, de um contexto social que ele está vendo diante de si. Então ele traz aquela mensagem e exorta o povo a que seja fiel a Deus. Então, por exemplo, o povo está se precipitando na idolatria. Então vem o profeta e diz: olha, vocês estão adorando os deuses dos outros povos. Vocês estão se rendendo às culturas dos outros povos. Quando vocês se rendem à cultura dos outros povos e abandonam o vosso Deus, esses povos começam a vos dominar. Vocês vão ser dominados por eles. Vocês vão ser instrumentalizados por eles. É a mensagem dos profetas, dita aqui na minha boca com uma linguagem um pouquinho mais contemporânea a nós, né? Então vocês vejam, esses gêneros todos são os que nos permitem entender bem as diferentes vozes, os diferentes modos de compreensão da Bíblia. Aqui eu estou falando sobretudo do Velho Testamento. Agora, é muito importante que nós não caiamos numa espécie de cronocentrismo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós temos a tendência de interpretar o texto bíblico de acordo com o nosso tempo. E isso é errado. Então, por exemplo, às vezes existem relatos na Bíblia que são relatos muito ruins, muito feios. Por exemplo, né, um relato horrível. A morte da concubina do sacerdote Micas, no final do livro de Juízes. É horrível aquilo. É uma das páginas mais horrorosas que existem na Bíblia. Se a gente é cronocentrista, a gente se escandaliza. Como é possível? Meu Deus, que horror. Porque a gente está julgando com os critérios de hoje. Bom, aquela página realmente é horrorosa, e é tão horrorosa que ela desencadeou uma guerra civil em Israel. Né? Porque a mulher foi morta de tanto ser violentada uma noite inteira. Ela morre, o marido parte o corpo em 12 pedaços, em forma de protesto. Ele manda cada uma dessas partes para as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos de Israel se reúnem e julgam Efraim e dizimam a tribo de Efraim. É um relato horroroso. Mas a Bíblia não é um romance. Ela não está preocupada em apresentar uma visão bonitinha das coisas. Ela está querendo contar as luzes e sombras da história de um povo. Assim como hoje em dia nós temos coisas horrorosas que acontecem. Se você assistir um telejornal um pouco mais especializado nesse tipo de notícia, você vai ficar chocado com os crimes bárbaros que acontecem hoje em dia. Se alguém, daqui a alguns séculos, tiver uma visão um pouco mais evoluída do que a nossa, a gente não sabe para que lado que o mundo vai caminhar, possivelmente eles nos olhariam como bárbaros, como gente muito, muito primitiva. Mas o cronocentrismo é um vício de leitura. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim: nossa, padre, quanta guerra tem no livro dos Juízes, meu Deus, como é possível? Deus não quer a guerra, padre, Deus não quer a guerra. Gente, nós estamos no século XXI, né?
em que nós temos uma ordem internacional, temos países, ali naquele contexto não era assim. Naquele contexto era um barbarismo absurdo. Era um povo que invadia outro povo, um exército que invadia uma cidade de noite, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Imagina você está dormindo à noite, um exército invade, mata todo mundo, leva o resto como escravo. Você só ia entender o que estava acontecendo dias depois. Não é que nem é hoje. As pessoas não tinham uma consciência geográfica, histórica. Existiam guerras que aconteciam porque era até uma necessidade, né? Um povo estava passando fome, ia lá invadir outro povo, e, enfim, coisas que para nossa cabeça não são, né? Não são cabíveis. Então, hoje, por exemplo, a gente falar em pena de morte é uma coisa escandalizante. Mas, numa época que você não tem prisão, você não tem sistema prisional, então você tem que resolver as questões de uma maneira mais brusca, né? De tal modo que os povos antigos praticavam a pena de morte, porque era um contexto deles, era o modo deles entenderem a vida naquela circunstância. Nós, se estivéssemos em circunstâncias similares, talvez interpretássemos a realidade do mesmo jeito. Tendo presentes todas essas ponderações, nós temos que ler a Bíblia sem preconceito. Pegar os textos do Velho Testamento, analisá-los com carinho, né? Pegar os livros históricos, perceber que muitas vezes os livros históricos, eles não estão tentando nos contar fatos históricos. Eles estão tentando nos contar a perspectiva teológica acerca do mundo, acerca dos acontecimentos, e assim por diante, né? É importante nós termos essa distinção muito clara para nós, para que nós, sobretudo lendo o Velho Testamento, não criemos assim uma certa aversão, porque é aquela realidade que está ali. Agora, no Novo Testamento, nós também temos gêneros literários, né? Então, por exemplo, os evangelhos estão contando a vida de Jesus. E os Atos dos Apóstolos estão contando o ministério dos apóstolos em Jerusalém e depois o ministério de Paulo. É uma narrativa documental, não é uma novela. Então os evangelhos, eles são um pouco áridos, né? Você lê uma cena do evangelho, ela não está carregada de dramaticidade. Ela tenta descrever as coisas de um jeito muito tosco, às vezes, mas que precisa ser compreendido dentro daquela perspectiva oriental. Por exemplo, né? Um trecho muito, muito curioso do evangelho, quando a mulher cananeia pede a Jesus que cure a sua filha. É uma mulher assim muito, muito, muito curiosa, porque o texto diz que ela é de Tiro e Sidônia, de origem ciro-fenícia e que era cananeia, né? Era daquela região dos cananeus. Gente, se é que existe uma criatura mais sem pedigree do que essa mulher, o texto não nos apresenta. Ela é completamente pagã por todo lado, pagã. Não tem nada de judeu ali. Nada. Aí ela chega para Jesus e o texto diz que ela vai atrás de Jesus gritando, né? Tem misericórdia da minha filha, salva a minha filha. Vai gritando. Ele faz que não vê. Vai andando. Aí ele entra com os apóstolos dentro de uma casa. A mulher entra na casa junto com eles e fica gritando lá dentro, a tal ponto que os apóstolos dizem, olha, atenda essa mulher, porque já não está dando para aguentá-la. E aí Jesus diz para ela uma frase que, se a gente for interpretar hoje com os nossos critérios, é uma frase muito chocante. Ele diz, não convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães.
Então, dá uma impressão que Jesus está xingando a mulher de cachorra, né? Como quem diz assim, sai daqui, sua cachorra. Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cães, isso é um cão. É uma coisa muito ofensiva, né, dita assim. Mas eu tenho que entrar na mentalidade oriental. A mentalidade oriental é assim, os orientais eles gostam muito do debate. E o debate com o oriental não é como um debate ocidental. O debate ocidental é um debate de confronto. O debate oriental, você não ganha um debate no confronto. Você ganha o debate quando você consegue usar a frase do debatedor contra ele mesmo. Então você tem razão e lhe dá razão ao mesmo tempo. Essa é a maneira mais inteligente de conceber um debate no Oriente. Então a mulher vira para ele e fala, senhor, mas até os filhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus diz, ganhou o debate. Né? Grande é a tua fé, mulher. Seja feito conforme tu queres. E o texto diz que a menina ficou curada. Bom, eu só consigo entender um texto desse se eu me coloco naquela mentalidade oriental. Se eu entendo a musicalidade da coisa, né? Quer dizer que ali não está havendo um confronto. Ou, por exemplo, né? Quando Jesus diz a Marta, lá no capítulo 10 de São Lucas, Marta, Marta, tu te afadigas e te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Quando Jesus utiliza essa expressão, como é que a gente sabe que ele não está dando um grito? Marta, Marta! Ou, por exemplo, como a gente sabe que ele não está entristecido, né? Marta, Marta. Como é que a gente sabe isso? Porque o modo de repreender carinhosamente de um oriental é sempre chamando duas vezes. Então, ele diz, Marta, Marta. É com carinho que ele está falando com ela. Não é com brutalidade, né? Assim como Jesus, quando olha para Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. É com afeto. Ele está chorando, pranteando, mas ele está falando com afeto, ele não está falando com ódio. Ou quando encontra Paulo no caminho de Damasco, o que mostra que realmente é o mesmo Jesus dos evangelhos o que encontra Paulo, porque ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É com carinho. O que mostra que é ele mesmo falando. Mas eu só sinto essa musicalidade se eu percebo, digamos, que os evangelhos são escritos dentro de uma musicalidade concreta, né? Que corresponde àquela do ambiente histórico em que eles foram escritos. Mas o Novo Testamento não tem apenas os evangelhos, né? O Novo Testamento também tem as cartas. E as cartas são um outro gênero. As cartas de São Paulo têm um gênero completamente diferente. É o gênero epistolar. E é um gênero epistolar em que São Paulo está desenvolvendo a sua teologia, né? São Paulo é o autor mais importante do Novo Testamento. Eu digo isso com toda a clareza. Por quê? Não apenas porque São Paulo é um gênio, é um ponto fora da curva, é uma coisa extraordinária. Mas porque ele consegue atingir o núcleo da doutrina cristã. Aquilo que a gente chama de querigma. Ele vai ao núcleo. Ele toma o fato da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus como a base, o fundamento sobre o qual está construído o Novo Testamento, sobre o qual está edificado o Evangelho. E
A partir daí, ele vai refinando a sua teologia. Então, por exemplo, a ordem canônica das cartas de São Paulo não corresponde à ordem cronológica. A gente sabe hoje que as cartas de São Paulo foram escritas mais ou menos nessa ordem. Primeiro a carta aos Tessalonicenses, em que São Paulo escreve alguns bilhetes para a comunidade, eles acabam sendo unidos numa carta. E no final, ele menciona a questão do fim do mundo, a questão do retorno de Cristo. Aquilo gera um alvoroço na comunidade. E aí ele tem que escrever uma segunda carta para resolver aquele alvoroço. Muito bem. Depois acontece de um incestuoso estar na comunidade de Corinto, e a comunidade estava bem desorganizada. São Paulo escreve uma carta aos Coríntios corrigindo a comunidade em todos os erros que ela estava cometendo. Como ele pede uma coleta aos santos de Jerusalém, que estavam passando por privações naquele momento, a carta gera uma polêmica, porque ele estava pedindo uma coleta. Então ele escreve a segunda carta aos Coríntios como apologia do seu apostolado em função das críticas que ele recebeu pela primeira carta. Depois, aparecem os judaizantes na comunidade da Galícia, e ele escreve a carta aos Gálatas para corrigir esses judaizantes. E aqui nós temos um ponto de virada na teologia paulina. Por quê? Porque ele refina a teologia da graça. Ele vai mostrar como a lei caducou, a lei do Velho Testamento, ela caducou, as leis cerimoniais, as prescrições rituais, os sacrifícios, aquilo tudo está para trás, e agora a única coisa que tem valor é a fé em Cristo. Então ele coloca a fé em Cristo como a nova norma fundante do cristianismo. E diz que nós não somos justificados pela prática da lei de Moisés, mas nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Claro, algumas pessoas vão interpretar isso de uma maneira errada, vão dizer que, inclusive, a lei moral foi abolida, o que é um absurdo, porque a lei moral não foi abolida. São Paulo o diz em diversas outras passagens, quando ele fala sobre os pecados, etc. Ora, ele refina isso tudo na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma espécie de desenvolvimento da carta aos Gálatas, em que ele escreve aos Romanos, no fundo, a sua doutrina da graça. É de uma profundidade inacreditável a carta aos Romanos. Ele fala sobre o que é a vida da graça, como nós somos justificados pela fé, como nós recebemos a fé pelo batismo, como tudo isso nos mergulha na morte de Cristo, nos faz viver para a nossa nova condição, que é a de ressuscitados com Cristo. Ou seja, ali ele faz uma obra realmente muito bem acabada, que é a sua epístola aos Romanos. Depois, vem as epístolas seguintes. A carta aos Efésios, que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Aos Colossenses também, que são cartas que São Paulo mergulha no mistério de Cristo. São cartas de uma profundidade eclesiológica inacreditável. Depois, nós temos a carta aos Filipenses também, que é uma carta da prisão, ele escreve da prisão, ele está na prisão em Roma escrevendo aquela carta, imagine, em condições precárias na prisão, ele escreve aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. E repito, alegrai-vos. É a epístola da alegria, né? Que ele está falando da alegria. E assim vai. Depois vem as outras cartas menores de São Paulo, a menorzinha aqui é de Filémon, que ele fala acerca de um escravo chamado Onésimo, que ele está mandando de volta para o seu antigo dono, que era Filémon, o qual estava enraivado porque Onésimo escapou, né? E no que escapou ele se converteu e ele volta já como cristão para Filémon. Muito bonita, muito até bem-humorada a carta, enfim. As cartas de São Paulo são um tesouro. Nelas,
a doutrina do Novo Testamento é apresentada de uma maneira realmente profunda. Elas são sapienciais. Elas são uma reflexão sobre o evento Jesus Cristo, sobre os 4 evangelhos, que mostra exatamente Cristo como justiça de Deus. E nós como justificados pelo sacrifício dele. Depois nós temos as epístolas católicas, que também pertencem ao mesmo gênero epistolar. A epístola a Tiago, que é a maior, né? Que é uma epístola muito bonita, muito importante, em que ele faz um contraponto da teologia paulina, né? Porque São Paulo diz que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Está falando do Velho Testamento, das obras do Velho Testamento. Então não precisa circuncisão, não precisa mais fazer sacrifício no Templo de Jerusalém, essas coisas todas. E São Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então a fé precisa agir. Isso é um certo contraponto, mas não é um contraponto contraditório, porque São Paulo mesmo diz na Carta aos Romanos que a fé opera pela caridade, a fé age pela caridade. Então nós temos um falso dilema esse que foi criado por Lutero. Na verdade, as duas cartas devem ser lidas uma à luz da outra, né? Aos Romanos e a carta de Tiago. Depois vem as cartas de São Pedro, que tem um estilo completamente diferente. A gente percebe que a carta de Santiago ela tem uma carga judaica muito mais forte. A de Pedro, ela realmente um pai falando com os filhos. Ela é um pouco aos borbotões, ela é escrita assim aos borbotões, é de uma beleza, tem conceitos ali que estão presentes apenas ali, que são lindíssimos. As 3 cartas de João, que são muito importantes. Algumas pessoas até dizem que a Bíblia deveria começar a ser lida pelas 3 cartas de João, deveriam ser lidas 5 vezes, e depois o Evangelho de São João, porque, de fato, se você não lê as cartas de João, você não consegue entender o Evangelho de São João. Eu, inclusive, acho que é muito importante ler as 3 cartas de São João em paralelo com as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João. Porque algumas ideias de São João estão explicadas de um jeito um pouco mais claro nas cartas de Santo Inácio de Antioquia. São um gênero também, os textos joaninos têm uma linguagem própria, tem toda uma teologia própria, muito alta, muito elevada, muito sublime, e que vale a pena mergulhar. Depois nós temos a carta de Judas, que é curtinha, né? Ela só tem versículos, que é linda, é um dos textos mais bonitos. De vez em quando eu gosto de fazer uma pregação só sobre ela, comentando versículo a versículo, porque é muito linda a carta de Judas. E por fim o Apocalipse, que tem um gênero profético próprio, que é o chamado gênero apocalíptico. O gênero apocalíptico, ele, por exemplo, é um gênero que está presente também no livro de Daniel. Está presente em alguns trechos de Ezequiel. Está presente na na profecia de Zacarias e na profecia de Malaquias. Que é o gênero apocalíptico, que lê a história a partir do passado, projetando-a para o futuro, né? E, portanto, fala dos acontecimentos, que viram toda linguagem simbólica, figurativa. É maravilhoso, né? O Apocalipse é um dos livros mais empolgantes da Bíblia, mas é preciso saber lê-lo, né, para não confundir as coisas e interpretar de maneira literal aquilo que é simbólico, interpretar de maneira simbólica aquilo que é literal, e assim por diante. Portanto, e aqui eu concluo, nós precisamos ter muito bem presente esses diferentes gêneros literários na Bíblia
e dar o peso que cada gênero tem, para não interpretar tudo de uma maneira só, de uma forma unívoca, porque não é ler o texto de acordo com a sua própria natureza. Nós temos que lê-lo de acordo com a natureza que ele tem, vale dizer, de acordo com o gênero em que ele foi escrito.